Bom dia, meu nome é Yolanda. Eu e minha equipe, formada por Jéssica e Regiane, vamos apresentar o seminário relacionado ao efeito Compton. Bom, nossa apresentação foi subdividida em alguns tópicos. Os meus tópicos são relacionados à introdução, o que é o efeito Compton, quando ele ocorre em um material, qual a diferença entre o efeito Compton e o efeito fotoelétrico. Jéssica ficará com a parte de o que é o experimento. Ela vai explicar o que é o experimento em si, o funcionamento do próprio experimento, porque não se observa o efeito Compton em luz visível e a equação. Já a Regiane explicará o gráfico de comportamento e o uso do efeito Compton. Bom, começando primeiramente com a parte histórica, em 1922, Arthur Compton, ao realizar alguns estudos sobre a interação da radiação com a matéria, ele pôde perceber que um feixe de raio-x, ao ser incidido em um alvo de grafite, ele sofria espalhamento. Bom, e que tipo de espalhamento foi esse? A partir das observações feitas do alvo de carbono, da incidência do alvo de carbono de um feixe de raio-x, ele pôde ver que os raios-x difratados eles eram macios, ou seja, eles tinham um menor poder de penetração no objeto de interação. Dessa maneira, Compton passou a observar o experimento como uma colisão. Bom, como uma colisão de fato entre um elétron e um fóton. Bom, onde, por sua vez, o fóton, que tinha a energia H1F1, ele ao ser incidido no material, ele cedia parte da sua energia para os elétrons. Como assim? Bom, o material ele é formado por átomos, e os átomos possuem prótons e nêutrons ao seu núcleo, e ao redor, na sua eletrosfera, ele tem os elétrons. Quando o fóton de energia H1F1 incidia no elétron, que já tinha uma determinada energia, o fóton, por sua vez, ele transmitia parte da sua energia para esse elétron. O fóton, por sua vez, quando ele transmitia essa energia, ele sofria um espalhamento, fazendo com que ele mudasse de direção. Já o elétron, por sua vez, ele já continha uma energia e ele acabou ganhando uma energia a mais, ou seja, a energia que foi adicionada do elétron através da sua transferência. Essa soma das energias entre a energia própria do elétron e a energia do próton, ela fazia com que o elétron saltasse do local onde ele estava, da camada onde ele estava. Ele fosse ejetado. Isso porque sua energia era maior do que a que ele tinha antes. Bom, o fóton, por sua vez, ele era difratado com energia menor do que a energia inicial de incidência. Tanto a energia quanto o momento e a frequência, eles saíam menores do que a energia inicial, o momento inicial e a frequência inicial. Ou seja, quando ele era espalhado, ele saía com a energia menor do que a energia que ele tinha antes, já que, relembrando, ele havia doado, vamos dizer assim, parte da sua energia ao elétron. Em resumo, o efeito Compton ele é basicamente a diminuição da energia de um fóton através da doação de parte da sua energia para um elétron. Bom, alguns pontos a serem observados são o que é o efeito Compton, acabamos de explicar, acabamos de entender. Quais as semelhanças que existem entre o efeito Compton e outros efeitos, como por exemplo, na física nós sabemos que existem vários outros efeitos, como por exemplo o efeito fotoelétrico. Mas qual a relação entre o efeito fotoelétrico e o efeito Compton? Bom, a relação entre o efeito fotoelétrico, existem alguns pontos que eu vou falar já já, assim como também existem algumas diferenças, mas existem alguns fatores, principalmente que fazem com que haja a ocorrência de ambos. E basicamente são cinco ou quatro fatores que envolvem que levam à ocorrência do efeito fotoelétrico ou do efeito Compton. São eles, por exemplo, o tipo de radiação, a qualidade da radiação, a espessura do material em que vai haver a interação da radiação com a matéria, a densidade do material, assim como a distância entre o ponto inicial, ou seja, o ponto de onde sai o feixe, até o material que vai receber a incidência do feixe e vai sofrer interação. Bom, mas
sabendo dos fatores, nós devemos saber também a diferença, o que vai diferenciar um efeito do outro. Para saber o que vai diferenciar e qual a semelhança entre outros, nós devemos primeiramente saber o que é o efeito fotoelétrico e o que é o efeito Compton. O efeito Compton, basicamente, a gente acabou de entender, né, que eu acabei de explicar. Mas o que seria então o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico, já dando aí um spoiler sobre o que é a semelhança, ele trata também da interação de um fóton com um elétron. Por isso, o nome efeito fotoelétrico. Bom, só que no efeito fotoelétrico existe uma pequena diferença do efeito Compton. Pequena. Que seria o quê? No efeito fotoelétrico, nós temos um material, que é onde temos os elétrons, e temos o feixe, que é onde estão contidos os fótons. O feixe de radiação, ele vai incidir no material. No entanto, o fóton que vai vir com a energia própria dele, específica dele, ao incidir no feixe e entrar em contato com o elétron, ao invés de acontecer o que acontece no efeito Compton, o que vai acontecer vai ser que o efeito fotoelétrico, ele vai, ao invés de apenas transmitir parte da sua energia, ele vai transmitir sua energia total. Ou seja, se ele transmitiu sua energia total para o elétron, então não tem como ele existir, porque o fóton é energia. Então, dessa maneira, quando o fóton ele entra em contato com o elétron, ele transfere sua energia total para o elétron. E o que acontece quando há essa transferência? Quando há essa transferência total de energia, o fóton, por sua vez, ele deixa de existir. Não tem espalhamento. Ele simplesmente deixa de existir. Já o elétron, por sua vez, quando ele recebe toda essa energia, ele já contém a energia própria dele, o que acontece? Ele vai ejetar. Então, já mencionei aí 2 pontos de diferença entre o efeito Compton e o efeito fotoelétrico, assim como já mencionei uma semelhança, por exemplo, que é semelhanças. O efeito Compton, ele envolve o fóton e o elétron. O efeito fotoelétrico também, ele envolve o fóton e um elétron. Ambos sofrem interação, no entanto, eles diferem que um doa parte da sua energia, que é o efeito Compton, e o efeito fotoelétrico, o fóton, ele doa totalmente a sua energia, Essas são algumas semelhanças e a diferença do efeito Compton. Segundo algumas pesquisas feitas, eu pude ver que o fóton, o efeito Compton, ele ocorre em todos os materiais, predominantemente com fótons de energia média. Se eu me recordo bem, era 5 milivolts, alguma coisa do tipo, não lembro bem. E ele também é usado com fótons de baixa energia. Tendo agora conhecido o que é o efeito Compton, mais ou menos o que é o efeito Compton, a história, um pouco da história, a diferença, quem foi o descobridor, Compton, por isso o nome efeito Compton, entre outros pontos. Agora eu passo a palavra para a Jéssica, que ela vai explicar um pouquinho sobre o experimento em si, sobre a equação. Depois da Jéssica vem Regiane, que vai explicar sobre os gráficos, comportamento, dando alguns exemplos